Cuidamos de você nos postos de saúde. Cuidamos de você nos hospitais. Cuidamos de você nas ruas. Cuidamos de você em casa. Cuidamos de você nas redes. Juntos, Prefeitura e você, salvamos muitas vidas. O Governo do Estado lança o Ceará App, um aplicativo para atender e proteger você. Serviços do governo agora na palma das suas mãos. Com o Ceará App, você pode ser atendido online por um profissional de saúde e tratar de sintomas do novo coronavírus ou relacionados à saúde mental. Pode localizar unidades básicas de saúde, hospitais públicos e privados no estado mais próximos de você. E ainda ser notificado caso tenha contato próximo com alguém suspeito de estar com a doença do novo coronavírus. Basta habilitar o GPS do seu aparelho. Baixe e instale agora mesmo. É grátis e está disponível na loja de aplicativos do seu celular. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Boa noite. Boa noite a todos. Espero que vocês tenham tido um ótimo domingo. Desejo a todos que estão nos vendo, nos escutando, uma ótima semana, cheia de muita paz, saúde e alegria. Passando aqui mais uma vez para atualizar vocês todos sobre os nossos indicadores da Covid-19. Encerramos uma semana menos carregada do que todas as outras semanas desde o início da pandemia. E eu queria mostrar para vocês os indicadores da semana e, por conta desses indicadores, anunciar para vocês algumas alterações em relação a nossa relaxamento, por assim dizer, das medidas de isolamento social. Não sem antes reafirmar a necessidade da gente continuar prestando atenção nessa doença. É óbvio que as coisas estão melhorando,
mas a gente não pode relaxar. A gente só vai poder continuar a nossa retomada das nossas atividades socioeconômicas que estavam paralisadas se a gente, ao mesmo tempo, insistir no uso da máscara quando a gente tiver que sair de casa, e só sair de casa quando for uma coisa estritamente necessária, e fazendo de tudo para evitar aglomerações, e assim a gente conseguir devagar, consistentemente, sustentadamente voltar a nossa vida normal, que é o que todo mundo quer. Então deixa eu mostrar para vocês de novo quais são os dados sobre os quais a gente se debruça para tomar as decisões enfim, as decisões sanitárias que são necessárias nesse momento que a gente está passando, né? Lembrando que a gente tem 3 indicadores objetivos, que é o índice de transmissão da doença. Todos vocês já sabem que é um índice que é calculado de infestação da doença, de propagação da doença. Quando esse número está acima de 1, quer dizer que a doença está se espalhando com uma velocidade descontrolada. Quando esse índice atinge 1, quer dizer que ela está estável. E quando esse índice atinge menos de 1 e vai caindo, que significa dizer que menos pessoas estão sendo contaminadas. Então vamos mostrar aí para vocês como é que está a taxa de hoje. A gente já vem nessa taxa aí já há 2 semanas. Vocês devem lembrar que domingo passado a gente também estava com a taxa de 0,98, é uma taxa abaixo de 1, portanto isso significa que o índice de contaminação, a velocidade de contaminação está diminuindo, mas a gente precisa fazer com que esse índice caia mais ainda. Então, num ambiente de reabertura das coisas, como a gente está fazendo, devagar, com paciência, né, para ouvir e compreender as ansiedades, as angústias, né, mas esse índice precisa cair mais. E para ele cair mais, como eu falei, nesse momento que a gente está vivendo, precisamos aderir ao máximo o uso de máscaras. E também só sair de casa em última necessidade e evitando aglomerações. O segundo indicador que a gente usa é o índice de ocupação dos leitos de UTI públicos, né? Em Sobral, a gente sempre disse para vocês que a gente não podia cair ou ter um índice acima de 80% desses leitos. Nós estamos exatamente com 80% às 17 horas de hoje. Isso é uma prevenção para que, caso a gente tenha, durante o processo de reabertura das atividades socioeconômicas, que a gente tem que se precaver para que, se acontecer o que a gente não quer, de ter um agravamento da doença, a gente ter leitos disponíveis para continuar salvando a vida das pessoas, né? Então isso é um indicador muito importante, lembrando que Sobral, esses 80% de leitos ocupados são em todos os hospitais de Sobral que tem UTI, no caso o Hospital Regional Norte, a Santa Casa, o Hospital do Coração, o nosso hospital de campanha, o Dr. Alves, e também tem poucos, mas tem leitos de UTI a Unimed, né? Então, a notícia boa disso é que vem caindo sistematicamente o percentual de sobralenses ocupando esses leitos de UTI, né? Então, mas é muito importante que a gente mantenha nesse patamar para evitar surpresas desagradáveis no futuro. O terceiro indicador é o que mais me angustia, que é o indicador de óbito. Embora a gente veja aí agora nessa tela um número, né, importante que expressa uma diminuição, né? Nós tivemos a semana com menos óbitos desde abril, quando a gente teve 19 óbitos. Então esses 11 óbitos foram na semana que se encerrou ontem, que eles chamam a semana epidemiológica. Tivemos um pico dela com 47 óbitos na 23ª semana, que foi em maio, a última semana de maio. Então durante o mês de junho a gente teve uma redução, agora na primeira semana de julho
também uma importante redução que nos deixa ainda tristes pela perda, né, de irmãos nossos, mas isso nos anima a entender, a chegar à conclusão de que o pior já passou, embora eu tenha sempre que dizer, reforçando que isso não significa que a epidemia passou. A epidemia vai ficar conosco por bastante tempo ainda, né? E ela, todos vocês já sabem quais são as consequências de contrair essa doença. Muitas pessoas não sentem nada, né? Outras pessoas sentem sintomas leves, mas idosos e pessoas que tenham doenças pré-existentes, como hipertensão, diabetes, asma, obesidade, né? Tudo isso complica, são fatores complicadores que, junto com a Covid, pode levar a pessoa a óbito. Então, nada disso que eu estou apresentando para vocês quer dizer que a epidemia passou. Nós vamos conviver com essa epidemia em ainda bastante tempo. O que a gente está intuindo que vai ser possível é a gente começar já a conviver com ela de forma mais amigável, por assim dizer, né? Tendo atendimento nos postos para todos, tendo medicamento também para todos, tendo leito de enfermaria caso o paciente precise de uma atenção mais cuidadosa, e tendo leitos de UTI caso algum irmão ou irmã nossa agrave, né? Então, como eu estava falando, a boa notícia é que esse número de sobralenses em UTIs, onde ocorre o maior número de óbitos, tem diminuído bastante. E um outro componente, que é um componente que não é tão objetivo assim como esse que eu estou apresentando para vocês, é a questão assistencial. Como é que está o movimento nos postos de saúde? Então, eu me reúno às quartas-feiras com os gerentes de todos os postos de saúde, tanto da sede como dos distritos, e durante essa reunião eles nos relatam como é que está a procura nos postos de saúde, a quantidade de pessoas que foram testadas durante a semana, a quantidade de pessoas que estão em tratamento, cumprindo o protocolo de medicamentos que a Prefeitura adota por recomendação do Governo do Estado, e também o número de óbitos. Então, assim, nesta quarta-feira, de todos os postos de saúde com quem a gente conversou, temos pela primeira vez todos os postos de saúde da cidade de Sobral, da sede de Sobral, apontam queda na procura dos postos por síndrome gripal, né, por sintomas parecidos com sintomas da Covid. Então, todos 100% dos postos de saúde da cidade acusaram um decréscimo na procura, e dos distritos, 4 distritos, dos 13, 4 distritos ainda apontam um número ainda elevado, né, de procura em relação à média normal, que são os distritos de Rafael Arruda, Torto, Aprazível e Caracará. Então, esses distritos aí precisam redobrar, não que os outros e nem os bairros da cidade possam relaxar, nós não podemos relaxar, né? Mas esses outros distritos aí que eu falei são os distritos que a atenção precisa ser redobrada para que o município inteiro de Sobral se comporte uniformemente, a gente ter uma queda na infecção desse vírus, que já trouxe muito problema para nós, para a nossa cidade, para a nossa economia, para as nossas atividades sociais, para as nossas festas, para as nossas aulas, né? Um transtorno muito grande que, felizmente, parece que está tudo começando a voltar ao normal. Então, com base nesses indicadores que eu acabei de falar para vocês, nos permite a gente avançar um pouco mais na abertura de algumas atividades socioeconômicas, né? Tendo sempre uma preocupação central com a ocupação do centro comercial de Sobral, por ser um centro que atrai muita gente, né? A gente continua tendo que ter muito cuidado com as atividades que vão acontecer lá. Então, o que muda da semana passada para a próxima quarta-feira, né? Nós estamos oficialmente agora na fase de transição, de acordo com o decreto do governador Camilo Santana, que tem a minha anuência, que tem a minha concordância, a gente discute isso sempre antes de tomar as decisões, obviamente escutamos epidemiologistas, as outras pessoas, médicos, que são as pessoas que nos aconselham
a tomar as decisões que a gente toma. Então, a partir de quarta-feira, tudo que já estava funcionando continua funcionando e mais as seguintes atividades. Cabeleireiros, manicures e barbearias. Essas atividades estão liberadas para funcionamento com trabalho presencial limitado a 30% de trabalhadores contratados, podendo atender apenas com hora marcada. Então, os donos dos estabelecimentos que prestam esses serviços, mais uma vez, olha a responsabilidade. Vamos ser sérios nisso. A vida numa cidade não é igual a vida no campo, né? A gente tem que, no campo a gente está sozinho, só nós e a nossa família, nós não temos que nos preocupar com muita coisa no nosso entorno, mas a vida na cidade, ela requer de nós comportamentos que sejam compatíveis com a vida perto das pessoas e com as decisões individuais que têm consequência na vida das pessoas. Então, de novo, meu apelo aos proprietários desses estabelecimentos que respeitem as normas, que garantam a segurança não só dos trabalhadores, mas também das pessoas que vão usufruir dos serviços que são prestados nesse lugar. Então, é uma obrigação legal, mas, acima de tudo, eu quero lembrar, como cidadão que somos, que isso é uma obrigação moral também, de compreender o momento em que nós estamos passando e ajudar a colaborar para que a nossa cidade possa, o mais rápido possível, voltar à normalidade. Então, voltando aqui, os cabeleireiros, as manicures, as barbearias estão liberados para funcionamento com trabalho presencial limitado a 30% de trabalhadores contratados, podendo atender apenas com hora marcada. No centro comercial, para atendimento presencial, essas atividades só podem abrir a partir das 14 horas, que é mais ou menos o horário que fecham os bancos, e aí diminui a quantidade muito grande que tem no centro de pessoas que procuram os bancos, né? E aí essas pessoas vão para casa e deixa espaço para outras pessoas que procurem outros serviços que tem no centro comercial para andar mais folgado nas ruas e correr menos risco de contaminar as pessoas ou serem contaminadas. Então, essas atividades no resto da cidade, elas estão liberadas no horário, enfim, comercial. Mas no centro da cidade, somente a partir das 14 horas. Né? Repetindo, no resto da cidade, os cabeleireiros, manicures e barbearias estão livres para, atendendo às recomendações de higiene, de segurança dos trabalhadores e dos clientes, abrir fora do centro no horário comercial. E no centro comercial a partir das 14 horas. Então, a próxima atividade que a gente está também liberando são os treinos de atletas dos clubes de futebol profissional, participantes do Campeonato Cearense. Alguns times da capital isso já foi liberado pelo governo também, e a gente está seguindo a orientação do governo, liberando isso para que o Guarani possa treinar e retomar aí as suas atividades no Campeonato Cearense. Estamos liberando também, para isso eu peço muita responsabilidade, porque é muito importante a prática esportiva, é muito importante a gente se mexer, especialmente numa época dessa que a gente fica muito tempo trancado em casa. É muito importante a gente fazer ginástica, alongamento, respirar, enfim, o ar dos parques, das nossas praças, mas precisamos fazer isso com responsabilidade. Então estão liberadas essas atividades. Essas atividades não podem ser feitas em grupo, elas só podem ser feitas de caráter individual, com a proteção e com a distância devida de uma pessoa para outra, de um esportista para outra pessoa. Essa distância não pode ser menos de 20 metros, né, entre uma pessoa e outra. O ideal é que seja de 50 metros para lá, para evitar qualquer tipo de contágio, né, e a gente continuar aí a nossa prática de esportes. Então está liberada a prática esportiva individual em espaços públicos e privados, acessível ao público, desde que observados pelos frequentadores todas as medidas de proteção previstas no decreto, tais como o uso obrigatório de máscara e distanciamento mínimo, vedando-se em todo caso qualquer tipo de aglomeração. Então não pode sair de grupo, não pode sair a galera de bicicleta, um monte de bicicleta tudo junto, não pode sair a galera para correr, não pode
ainda práticas esportivas coletivas, futebol, voleibol, enfim, nada que possa ter uma proximidade muito grande entre as pessoas, né? De novo, vamos agir com responsabilidade, né, com segurança e com solidariedade. Estão também liberadas as atividades que estão vinculadas ao setor de saneamento e reciclagem de lixo, né? Saneamento, que é o gênero, né? Saneamento é água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Então, a parte de resíduos sólidos ainda não estava liberada, então agora as unidades recicladoras, etc., podem já começar a funcionar também, tomando as medidas de precaução. O que mais? Produtos de madeira, né, também com o número de trabalhadores limitado a 20% do efetivo pré-existente. Tem mais alguma coisa? Encerrou? Bom, essas são as novas atividades liberadas, elas já vão estar com os detalhes publicados no site da Prefeitura, www.sobral.ce.gov.br, e elas entram em vigor a partir de quarta-feira de manhã. Então, nós vamos, de novo, continuar acompanhando os indicadores para a gente, como eu falei, ir devagarinho e sempre, né, e tentando ao máximo proteger as vidas, diminuir a contaminação e evitar retrocesso, né, evitar que a gente não tenha que voltar atrás nisso se a gente não tomar as devidas precauções. Então, isso é uma responsabilidade nossa, do poder público, em estar fazendo os estudos, acompanhando as estatísticas, prestando assistência a quem precisa, mas, acima de tudo, nós estamos tratando de uma epidemia, cujo vírus só se transmite de pessoa para pessoa. Portanto, reiterando a necessidade de usar as máscaras, manter o isolamento social o máximo possível, né, e nessas atividades agora que estão liberadas, a gente continuar tomando muito cuidado para que a gente possa manter esses indicadores com essa curva para baixo e a nossa cidade vencer de vez essa luta. Tá bom? Então, boa semana para vocês, um grande abraço. Eu vou passar aqui a palavra para a secretária da Saúde, a secretária Regina Carvalho, que vai dar alguns informes para vocês. Obrigado, abraço. Boa noite, pessoal. Nós vamos falar aqui um pouco sobre as atividades da saúde que retornaram essa semana, né, como as consultas eletivas, os exames, né, eletivos também, e as cirurgias eletivas. Né. Como é que está ocorrendo isso? Nós já começamos com a Santa Casa, as cirurgias eletivas, né, que foram priorizadas nesse momento, porque esse retorno das cirurgias eletivas, ela também vai ser um retorno com uma certa precaução, né, um número menor de pessoas, para não superlotar uma sala de recuperação, para não superlotar consultórios, então sempre com muito cuidado, para que a pessoa não vá fazer uma cirurgia eletiva e contrair, né, uma doença. Então, nós estamos seguindo a fila das cirurgias eletivas, a fila do UniSUS, estamos dando prioridade às cirurgias traumatológicas, né, as pessoas que estão com fraturas em casa, né, pela fila. Logicamente que nós estamos entrando em contato com essas pessoas, atualizem seus telefones. Algumas pessoas, nós já iniciamos essa semana, algumas pessoas se recusaram a fazer
a cirurgia, disseram que ia aguardar mais um pouco, passar mais essa crise. Então, nesse caso, a gente coloca essa pessoa numa posição mais para o final da fila e já vai chamando o próximo, né? Se você está em casa com trauma, com dor, né, procure a unidade de saúde, no caso a Santa Casa, para solicitar ao seu médico uma urgência na sua cirurgia, né? Pode procurar a sua unidade de saúde também, o posto de saúde. Relate a sua situação para o médico da unidade e solicite uma urgência na sua cirurgia, devido à sua dor, devido às suas complicações, os riscos de complicações. E aí a própria regulação pode mudar a sua posição da fila para uma posição de mais urgência. Mas é preciso ter um relatório médico indicando que você precisa uma urgência na cirurgia. Então, os exames necessários para as cirurgias também estão sendo liberados com maior rapidez. Então, esse é o nosso início de retomada das cirurgias, né? Repetindo aqui, iniciando com as cirurgias de trauma, né? Outras cirurgias também que possam ser feitas e que tenham alguma urgência, nós também estamos já agendando, mas dando preferência para cirurgias de trauma, né? E as consultas e exames também de especialidades. O SEM já está reagendando as consultas, sempre pela fila. Também reforço aqui, quem está aguardando uma tomografia, quem está aguardando um ultrassom, que acha que é uma urgência, que acha que piorou da sua situação, procure a unidade de saúde, o seu agente de saúde, o seu médico lá da sua unidade de saúde, e explique sua situação para que na regulação possa se dar uma prioridade a essas pessoas que estão em risco, que estão com dor, né? Então esse era o recado que eu queria dar para vocês, né? O SEM já está marcando as cirurgias, as consultas e os exames especializados. E também dizer para vocês que nós estamos reduzindo os nossos números, né, de óbitos, de casos, mas que precisamos ter todos os cuidados que tivemos sempre, procurar a unidade em caso de síndrome gripal, ter os cuidados com a higienização das mãos e o uso da máscara. Estamos aqui à disposição, nos procure por qualquer coisa que esteja afligindo vocês, alguma preocupação em relação à saúde. Tenham boa noite e uma boa semana. Obrigada.